Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Você que está aqui no YouTube, continue conosco porque esse é mais um programa muito edificante para a sua vida. Você vai sair daqui conhecendo mais a respeito da Confissão de Fé de Westminster. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu já quero te dizer que é um assunto muito importante e quero te convidar a conhecer mais sobre esse tema. Então continue conosco, deixe um like nesse vídeo, envie esse link para os seus amigos e deixe também um comentário aqui com a cidade de onde você tem acompanhado a IPP-TV, porque a gente sabe que tem gente do Brasil inteiro acompanhando a programação da sua TV missionária. E o nosso tema está baseado em um discipulado, como toda semana, né? Nós estamos convidando discipuladores para trocar esse papo aqui, conversar conosco a respeito de temas que são sempre bíblicos, e o tema de hoje está relacionado ao discipulado chamado A Fé dos Eleitos, que é desse livro daqui da editora Ezion, um estudo indutivo na Confissão de Fé de Westminster. Você vai conhecer sobre esse tema e é tão importante, sabe? Porque se você é presbiteriano, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Logo na introdução, o pastor Arival já destaca que a igreja presbiteriana tem 3 características. Ela é confessional, ela é conciliar e é missionária. Hoje iremos focar nessa característica de ser uma igreja confessional, porque ela adota a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, mas também adota os documentos da Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos maior e breve. Vamos entender sobre tudo isso no programa de hoje, então fique conosco e seja bem-vindo ao Conversa da Tarde. Hoje nós recebemos aqui mais um convidado, um discipulador, Teodoro. Theo, seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde. Obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Que bom. Vamos falar sobre esse tema, Confissão de Fé de Westminster, né? E você iniciou aí esse ano com uma turma estudando a Confissão de Fé e já quero começar ouvindo a sua experiência, como tem sido, né? Trabalhar com esse assunto que nem sempre é tão simples, né? Exatamente. Às vezes é um pouco complexo, mas como tem sido aí? É uma experiência muito rica, muito gratificante, porque, como você falou, tem muitos temas aí sensíveis que a gente precisa, primeiro, estudar a gente mesmo. Bastante, inclusive. Temos que estudar a Bíblia, temos que estudar a confissão, preparar a aula. Então isso por si só já traz um grande crescimento para a gente, né? Estar em contato mais com a palavra de Deus, se preparando para transmitir. Então é uma experiência muito rica nesse sentido. E ela é gratificante também, porque na hora que a gente vai passar isso para os alunos, a gente percebe que não só aquilo que a gente aprendeu e, vamos dizer, no final do dia nos levou a glorificar a Deus, conhecer mais de Deus, isso tem um impacto, às vezes, maior ainda na vida deles. Eram dúvidas que eles tinham há muitos anos, eram gaps que eles não conseguiam tirar de dúvida, talvez, durante o sermão, claro, né, porque não é para isso, mas aí ele falou, olha, eu tinha essa dúvida já há muitos anos, agora você resolveu o meu problema, que eu vinha brigando com esse assunto, não conseguia de forma, talvez, assim, sistemática, objetiva, resolver. Então, assim, você vê Deus agindo, trazendo clareza em cima da sua palavra, trazendo crescimento para os irmãos. Então, assim, muitos irmãos saem felizes. Às vezes você vê que alguma doutrina da Bíblia faz com que o irmão fique, até comigo já aconteceu, com o olho cheio de lágrimas. Então, assim, você vê que é uma experiência rica e muito gratificante, porque, assim, é uma bênção. O processo todo é uma bênção, né? Você cresce com o conhecimento de Deus, você vê Deus agindo na vida das pessoas. Então, é muito enriquecedor, né? É uma boa experiência. Excelente ministério. Graças a Deus por isso. E quem está nos assistindo pode estar se perguntando aí, o que é isso de Confissão de Fé de Westminster, né? Que nome complicado é esse? Vamos explicar para eles a respeito da Confissão de Fé de Westminster. Que documento é esse? Ele está acima da Bíblia? Ele tem autoridade máxima na Igreja Presbiteriana? Por que é importante também estudar uma Confissão de Fé? Exatamente. Primeiro, é um documento humano, em tese falível, né? Porém, ele é baseado totalmente nas Escrituras. Então, se a gente for lembrar qual foi a história da Confissão de Fé de Westminster, de uma forma bem resumida, é claro, né? A gente tinha a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e a Igreja Reformada ali no século XVI e XVII. E aí, o que a gente percebeu? Que a Inglaterra o parlamento da Inglaterra chamou 120 homens, a maioria puritanos, calvinistas e mais alguns presbiterianos escoceses, para definir um conjunto de doutrinas que representassem a fé cristã de forma fiel, para que esse conjunto de regras funcionasse tanto para a Inglaterra, Irlanda e Escócia. E aí esses homens se reuniram e começaram então a estudar
todo esse processo, vamos dizer, de conhecimento que eles herdaram da Reforma Protestante. Então, é uma coisa interessante porque a gente tem, na Confissão de Fé de Westminster, um conjunto de doutrinas que são explicadas ao longo de toda a Escritura. Então você tem temas que começam com a criação, vão até o juízo final, ou nova criação. Você tem doutrina de Deus, da Trindade, da eleição, doutrina dos decretos de Deus, ou mesmo os acontecimentos secundários, contingenciais que a gente estuda, a gente vê que tem um pouquinho ali no meio. A providência de Deus agindo para o bem do seu povo e da obra de Deus redentora, né, poder evoluir. Doutrina de Cristo, da salvação, santificação. Assim, a gente vê basicamente todos os grandes pontos que a gente encontraria nas Escrituras de uma forma sistematizada e por tópicos. Então a confissão ela tem 33 capítulos, cada um é um tópico, onde a gente vai estudar, por exemplo, a doutrina da queda original de Adão e Eva, e o que isso trouxe de impacto para a humanidade, né? Então, por exemplo, na hora que a gente estava terminando a aula, eu não me lembro quem fez algum comentário, por exemplo, sobre essa questão que a gente tem diversos problemas na humanidade hoje, e um deles é doença, câncer e esse mundaréu de coisa. E eu coloquei, na época, eu fiz algum comentário assim, olha, isso tudo é consequência do pecado original, essa miséria. E a pessoa falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o câncer, por exemplo, é uma consequência do pecado original. Toda essa corrupção que entrou na vida humana, não só do ser humano pecador, mas na natureza em tudo, né? E a pessoa falou assim, nossa, às vezes a gente ouve falar que fulano, ciclano tá com um problema de saúde e tal, câncer, e a gente às vezes fica pensando, pô, mas será que esse cara tá em pecado? E a gente sabe que Jesus mesmo disse isso, né, uma vez quando questionado, que nem ele, nem outra pessoa havia pecado, mas era para manifestar a glória de Deus. Então assim, a gente vê o seguinte, que esse problema, como tantos outros que a gente vive hoje, né, na humanidade vive, como consequência lá do pecado original. E a confissão ela é muito precisa de mostrar isso de forma sistemática. Não só a Confissão de Fé de Westminster, mas, por exemplo, o Catecismo Maior e o Menor, né, numa modalidade de resposta e pergunta, que às vezes a gente usa também para complementar, vão explicando essas doutrinas todas do pecado original, da queda, da corrupção humana, da depravação total do ser humano, tudo que o ser humano tem que não é convertido, vai para o lado errado, peca. Então, assim, e o impacto disso na sociedade, na natureza, né, que espera gloriosamente a manifestação, né, dos filhos de Deus. Então, assim, a gente começa a juntar os pontos, né, e vamos falar, fill in the blanks, né, tampar os buraquinhos de alguns conceitos, e aí começa a fazer um sentido a mensagem toda da Bíblia, como ela é fundamental e necessária. Não é assim, a doutrina da queda, tá bom, Adão e Eva pecou, acabou, fecha o capítulo e vamos ver. Não, como isso tudo está ligado, e como a gente necessita do conhecimento para crescer e para entender a mensagem do Evangelho, como o Evangelho ganha mais importância, a mensagem da salvação, quando a gente entende o contexto que a gente está inserido, né? Então, assim, é maravilhoso ver como esses reformadores, querendo deixar um legado e querendo sistematizar, né, a teologia da sua época, né, para que aqueles 3 países tivessem o mesmo entendimento, conseguiram colocar tanto material de forma tão densa e específica. Então, é um tesouro humano, não é inspirada, ela não vem em primeiro lugar, como você mencionou, né? Ela é secundária, nossa regra de fé é a Bíblia, mas ela é um excelente manual, escrito por pessoas que foram usadas em diversas ocasiões no passado, para sistematizar, então, aquilo que a Bíblia explica, né? Então, assim, é muito importante. Eu diria que é um documento, como você falou no começo, né, confessional, reformado, que só tem a acrescentar para a vida das pessoas, né? Até uma coisa importante, talvez valha a pena a gente mencionar, né? Às vezes a gente fala assim, pô, mas na Confissão de Fé de Westminster eu vou aprender sobre doutrina, eleição, reprovação, seja lá qual for a doutrina, né? E a gente fala, mas qual que é o benefício disso, né? E a gente esquece, às vezes, que a doutrina, ela precede, né? A ortodoxia precede a ortopraxia, né? Que é a prática fiel. Para você ter uma prática fiel, você tem que entender qual é a doutrina fiel. Porque se você não entende a doutrina fiel, você vai fazer qualquer coisa, né? E vai achar que tá certo, tá errado e... Não dá para obedecer o que não se conhece. Exatamente. Então, assim... para então obedecer. Exatamente. Então, para a gente poder viver uma vida cristã fiel, a gente tem que conhecer o que a Bíblia diz. E a confissão, ela vem, então, assim, para suprir, né, não diria que o crente novo, mas até o crente velho, né? Todos eles, assim, entender todas as doutrinas bíblicas, né? Porque não é todo mundo que vai sentar e falar assim, eu comprei um livro de teologia sistemática, vou ler porque eu gosto. Não é todo mundo que vai fazer isso, né? Então, assim, a confissão de fé, ela é boa para isso, para mostrar para todo mundo, para os eleitos, né? Todas as doutrinas
que a gente encontra nas Escrituras e fazer um grande sentido, mostrar qual a riqueza de todas essas doutrinas evangélicas, reformadas, né? Então é muito importante, é muito rico, é uma bênção. Sim. Logo na introdução, inclusive, o pastor Arival, ele fala sobre essa riqueza desse documento, né, e diz assim, nesses 33 capítulos, temos mais de 4.000 referências bíblicas, né, porque cada doutrina dessa vem explicando, vem com a referência, então é realmente um estudo profundo na Escritura e nos ajuda demais a conhecer mais a palavra de Deus, né. Exatamente. Tem assuntos que nós gostaríamos até de evitar, não vou falar sobre isso aqui não vou estudar sobre isso, mas se foi revelado pelo próprio Deus para nós, a gente precisa conhecer, Tem né? que saber, exatamente. Por mais difícil e é que importante, seja. como você falou, né? Porque assim, tem muito subsídio bíblico. Então, assim, às vezes você vai ver um versículo e você fala assim, esse aqui não ajudou muito, né? Você precisa entrar mais a fundo do texto lá específico, do contexto, mas aí quando você vê um outro, você fala, não, isso aqui explicou tudo. Então, assim, e você vê versículo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, então, assim, é uma bênção, porque, assim, é um material condensado da Bíblia inteira num lugar só, Confissão de Fé de Antigo. Então, assim, ele é muito rico, esse material, ele é muito importante pra gente, crescer na fé, né? Crescer no conhecimento de Deus. É um processo bonito ver isso acontecendo, né, durante as aulas. É muito gratificante mesmo. Mas por que uma igreja precisa ter uma confissão de fé? Por que é tão importante ter um documento como esse na prática, assim? Ele é útil para quê? No sentido eclesiástico, né, no sentido de igreja. De que forma ter uma confissão contribui para a vida da igreja? Eu vejo que, independente do histórico, nós temos uma igreja presbiteriana que tem como regra de prática a fé a palavra e também as confissões e tantos outros documentos né, que fazem parte da nossa identidade. Do ponto de vista prático, eu acho que ela nos ajuda a evitar alguns erros. Sim. Então, por exemplo, quando a gente lê lá em Atos 17, quando Paulo chega em Tessalônica e fala assim, os irmãos de Bereia são mais nobres. Por quê? Porque eles são mais ricos, políticos? Não, nada disso. Eles são mais nobres porque eles recebem a palavra com avidez, com intensidade, eles querem ver, eles querem checar. Tudo que a gente falava, eles iam lá checar. Né? Eles tinham sede da palavra. E isso, quando você lê o próximo versículo, você vê o resultado, que é o quê? Foram se acrescentando mais pessoas àquela comunidade evangélica. Então, assim, novas pessoas foram se convertendo. As mulheres da alta sociedade grega, outros homens, muita gente começou a fazer parte daquela igreja de Bereia por causa dessa postura, dessa fome da palavra de Deus. Então, assim, você vê que está tudo ligado. Às vezes você pega, por exemplo, uma pessoa, uma igreja, não sei, que está morna. Às vezes, quando você vai ver o problema, é porque não liga mais para a palavra de Deus, ou parou de aprender, não quer aprender, acha que, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é viva, vivifica, corrige, né? Todas aquelas características que a gente vê lá em Timóteo muito boas. Então, assim, eu acredito que, assim, ela é uma regra de prática para evitar erro, né? Então, por exemplo, ela pode evitar você cair, por exemplo, em teologia da libertação, da prosperidade, ou no ostracismo, o cara para de aprender e não amadurece, né, por si só. Então, ela evita o erro, né? A doutrina evita o erro, como Paulo fala isso em um monte de lugar também. E Cristo fala isso também, né? Jesus, acho que em João 8, aquele versículo que todo mundo conhece de cor, que é vocês conhecerão a verdade vos libertará. Mas o versículo anterior fala, Jesus está falando para os judeus, né? Se vocês conhecerem, permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente são meus discípulos. Então, mais um motivo para aprender a palavra de Deus, as doutrinas e todos os ensinamentos que a gente pode extrair dali para a nossa vida, porque, como você mencionou, a doutrina vai mostrar como a gente tem que viver, né? Senão, não funciona. Então, assim, ela evita o erro. Eu acho que, assim, ela não só é a identidade do corpo da igreja, né? Mas ela traz esse benefício pessoal também, que é importante. E no final do dia é um benefício para o todo, né? Para o crescimento do todo. Assim, que eu posso lembrar agora, assim, eu vejo muito esse crescimento pessoal. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes até alguém, algum conhecido, algum amigo de trabalho nos pergunta assim, o que é que sua igreja
ensina sobre determinado tema, né? Sobre divórcio, por exemplo. E aí você fica, será que eu vou falar o que eu acho? Sim. Ou, né, eu preciso de um norte. Sim. E aí a confissão fala sobre todos esses temas polêmicos e trazem essa unidade, né? A igreja inteira vai responder de forma bíblica, sem eu acho, mas o que a Bíblia diz sobre esse tema, né? Isso é maravilhoso. Perfeito. E vou aproveitar que você comentou sobre esse exemplo de Bereia, né? Para até te perguntar algo que eu ia perguntar depois, mas já vou falar agora. Porque você deu um exemplo muito interessante de Bereia. O povo estudou doutrina profunda, tinha esse costume de estudar a Escritura, não apenas ouvir e sair dali, né, apenas de forma leiga ou rasa, mas iam mais profundo. E isso, em vez de trazer divisão ou de minguar a igreja, né, a igreja cresce. Exatamente. E muitas pessoas acham, assim, tirando de contexto versículos, né, a letra mata, esse negócio de estudar, né, tira tudo do contexto e diz estudar a Bíblia deixa o homem frio espiritualmente, então para de estudar a Bíblia. Mas esse exemplo de Bereia nos mostra o contrário, Exatamente. Né? Então qual a postura que nós devemos ter ao estudar esses temas? Porque nós sabemos também que muita gente cai no erro da arrogância espiritual, né? Sim. Dizer, olha, agora eu sou um teólogo e acaba expelindo as pessoas em vez de aproximar. Né? Sim. Como a gente lida com isso? Como nós devemos nos comportar ao estudar esses temas? Eu acredito que a gente tem que, como toda a Bíblia, né, a gente tem que se colocar perante a palavra de Deus com humildade, porque a gente sempre vai aprender. Não importa quanto você já estudou, você sempre tem alguma coisa para aprender. Isso eu escuto ali na aula. Tanto alguns crentes mais antigos falam, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Como às vezes eu estou ali, eu tento sempre dar a opção para as pessoas responderem primeiro. Então, quando a gente está vendo algum capítulo, tem lá uma pergunta. Aí eu falo assim, gente, o que vocês responderam? Para depois eu dar uma resposta. Às vezes, o conjunto dos alunos responde melhor do que eu tinha respondido. E eu falo, peraí que eu vou anotar isso aqui também. Legal. Então, assim, é um processo de duas mãos. Então, assim, é um processo muito rico. Então, assim, como você falou, não dá para ter uma postura do tipo arrogante, a pessoa sabe tudo, porque, assim... são muitos assuntos e todos eles vão sendo derivados, primeira, segunda, terceira derivada, quando você vai vendo o detalhamento, é muito amplo, né? E não é a postura de um cristão verdadeiro, né? Então, é muito enriquecedor esse processo. E se eu entendo que a Bíblia é uma fonte inesgotável, eu preciso reconhecer que eu não sei tudo. Com certeza. E nunca saberei. Eu vou terminar minha vida. Vai ter mais coisa para aprender, exatamente. Isso nos motiva a estudar cada vez mais, né? Outra coisa que ouvimos muito no discipulado, pessoas falando assim, eu estou na igreja há muito tempo, discipulado é coisa para gente nova na fé, né? E aí o pastor Arivaldo tem uma frase que eu guardo no meu coração, que diz assim, que todo crente é um eterno discípulo, porque discipulado é aprender, né? O discípulo é o aprendiz, e nós somos eternos Agora aprendizes. você me lembrou de uma outra coisa importante também, que a gente fala muito da grande comissão, né? E pensa em missões, pensa em evangelismo. Sim. Mas hoje de manhã eu estava até olhando para ter certeza que eu não ia falar nada errado. E aí você também pode me corrigir se eu estiver errado, que quando a gente lê ali os versículos 19 e 20 de Mateus 28, a gente vê que Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada, essa é a base. Né? Portanto, vão batizando, quer dizer, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo que eu vou ter ordenado. O único verbo ali no imperativo é fazendo discípulos. O vão indo, ide, batizando, ensinando, ele está no particípio. Então, assim, o foco ali mesmo é fazer discípulo. Então, você evangeliza e não acaba ali. Você não tem um crente passivo que vai consumir algum programa. Não, se ele se converteu, ele é um discípulo, como você falou. Então, ele tem que, o resto da vida dele inteira, crescer no conhecimento de Deus, no amadurecimento dele, se tornar mais a semelhança de Cristo. Então, é um processo recorrente, né? Então, o discipulado é importante, mesmo para o crente antigo. Até porque sempre tem um tema que a gente não sabe direito, né? Então, e mesmo que não seja por uma questão intelectual, mas pela transformação que isso traz no coração, pela comunhão com outros santos, pela troca de experiência, pelas orações que são feitas. Então, é enriquecedor tanto do ponto de vista intelectual quanto espiritual. Sim. Nós comentamos que a confissão tem 33 capítulos, desses 33 muitos temas são abordados, né? E eu queria que você explicasse aí, falasse por cima, assim, alguns temas que nós encontramos na confissão de fé detalhadamente, assim.
Faz Essa você é boa, hein? se recorda aí que pode dizer. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque tem algo muito que te tema, marcou. No meu grupo, nós estamos na terceira lição ainda, né? Tá. E recentemente estudamos os decretos de Deus e foi um estudo que marcou bastante a gente, trouxe muita dúvida, mas que foi também muito bom espiritualmente pra gente, sabe? Então, esse é um tema dos decretos de Deus que está na confissão. Outros temas assim que a gente encontra. A gente está na lição 6 ainda. A próxima lição vamos falar sobre os pactos, as alianças. Tema maravilhoso. Maravilhoso. E vai ser difícil eu falar só uma hora. Inclusive. E vai ser difícil eu falar só uma hora. Né? Mas o engraçado é isso. Ali o povo que está participando é tão sério como esses de Bereia, que a gente tenta fazer o discipulado em 1 hora, passa para 1h30 e às vezes para 2, quando o tema é mais complexo. Eles querem mais, né? E a turma fica lá, ninguém desiste não, né? Isso é lindo. Assim, isso é maravilhoso. Então, assim, todos os temas foram importantes, assim, todos eles foram muito enriquecedores. Eu diria que talvez o mais desafiador talvez tenha sido esse dos decretos da providência de Deus. Sim. Porque tinha muito, eu vou falar leque de conceito, né? Tinha muita falta de pôr alguns pingos nos is, né? Sim. Então o que a gente fez? Eu preparei uma apresentação, mas falei, vou deixar ela de apoio, caso precise, né? E aí quando acabou a lição, eu percebi que ainda tinha assim algumas perguntas e tal, e aí eu falei assim, vou aproveitar o material que eu tinha lido de um puritano chamado John Flavel, que ele foi especialista em escrever sobre providência. E eu tinha feito lá uns 2, 3 slides para dar um painel geral do que ele tinha falado, né? E aí acabou então o material da confissão e eu falei, agora eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Então assim, foi importante porque assim, trouxe para o dia a dia, né, como a gente enxergar a providência de Deus, por exemplo, na nossa conversão, no momento em que isso aconteceu, as pessoas que estavam envolvidas, a forma como Deus vem conduzindo a nossa vida, em que família Ele colocou a gente, como está a nossa vida hoje, a gente começar a ver a mão de Deus em diversos eventos, com quem você casou, como é a sua família, qual é o seu trabalho. Então, assim, a gente começou a ver o que esse puritano tinha descrito como elementos da providência, que às vezes a gente acha que é básico, normal e toma acomodado. E não, é uma providência de Deus, às vezes é uma bênção de Deus que Ele está trazendo para a gente, e a gente acha que é normal, que é parte do dia a dia da vida contemporânea, né? E esquece que em outros lugares do mundo, em outras situações, tem gente vivendo uma vida completamente diferente da nossa. Então a gente vê algumas bênçãos nessa providência de Deus, né? Quando alguma coisa é errada, a gente é o primeiro a levantar a mão, né? E gritar, vamos dizer assim, né? Mas a gente esquece às vezes de ver todos os benefícios que Deus dá pra gente. Então, quando a gente começou assim, a abordar um pouco do que o John Flavel tinha falado sobre a providência na vida do dia a dia da pessoa comum, a gente começou a ver assim, quanto benefício, né? E como que a gente conseguiu fechar, ou mesmo alguns exemplos bíblicos, né? Por que Saul foi não sei aonde pegar não sei o que e encontrou Samuel? Uma coisa aparentemente normal. Eu vou ali no supermercado e já volto. E aí encontro sei lá quem, entendeu? Parece coincidência, Coincidência, mas não é. Providência de Deus. A mão invisível de Deus está direcionando as coisas. Então, assim, isso é maravilhoso. Então, a gente começou a ver assim, esses exemplos mais assim, do dia a dia, e isso foi uma excelente experiência para todos nós. Foi assim, muito enriquecedor, assim, porque no começo eu confesso que eu estava preocupado, né? Porque eu falei, a gente vai começar a ver providência, todo mundo vai questionar. Mas espera aí, e esse assim? ponto, e isso aqui, por que isso acontece? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as dúvidas para o final dessa vez, vamos só se concentrar no material. E aí vai preenchendo as lacunas. Sim. E aí no final, se ainda sobrar dúvida, a gente fala. Só que aí no final tava todo mundo assim, dando glória a Deus, falando assim, que maravilha isso. Então, estou entendendo melhor. Óbvio que a gente não entende de uma forma 100%. A gente não tem como explicar tudo que acontece no mundo. Logicamente, né? Tem pecado, e tem a corrupção, tem miséria. Então, assim, mas a gente começa a ver mais do que a gente estava vendo antes, né? E isso você vê assim o benefício que traz para as pessoas, elas ficam felizes, elas crescem na fé, elas dão glória a Deus. Então assim, é uma excelente experiência. Essa da providência foi muito boa. Na verdade, todas as aulas têm sido excelentes, todas têm sido um grande aprendizado para todo mundo. É interessante observar isso, que não é apenas uma doutrina, apenas um conhecimento teológico por conhecer, né? Para ficar mais intelectualmente
mais sábio e etc. Mas se isso não vier para o meu coração, para a minha vida, não faz sentido, né? Não faz sentido. E você deu ótimos exemplos aí de como conhecer a providência de Deus me faz enxergar a vida com outra lente. Exatamente. Né? O que antes eu achava ou fui ensinado que era coincidência, acaso, né? Como a gente ouve muito no mundo, né? E somos doutrinados assim. Exatamente. O acaso, as forças do além estão, né? Exatamente. Se movendo. A gente olha para a Escritura e diz, existe um Deus que está no trono. Está no controle. No controle de tudo. Isso é maravilhoso. Ainda mais quando a gente para pensar nesse ponto que você mencionou agora, que é muito importante, eu acho que às vezes a gente esquece de mencionar, que qual o papel do crente do ambiente cultural que a gente vive? Qual é o discurso da cultura, do pós-modernismo? Quando a gente começa a entrar nessa seara, a gente começa a ver como a gente é bombardeado de informação errada, contrária à Bíblia. Né? Por exemplo, eu estava vendo uma conversa como essa nossa, de um cara que tinha terminado um doutorado lá nos Estados Unidos, e ele estava entrevistando um irmão crente que trabalhava em Nova York numa empresa de análise cultural. E aí o que eles estavam discutindo? 3 épocas que esse especialista em análise cultural levantou, mas ele falou, isso é só minha opinião, não é assim uma verdade absoluta, mas ele falou assim, você percebe o seguinte, que às vezes você tinha até o Woodstock, aquele negócio todo, você tinha o quê? Uma cultura basicamente cristã. Né? Era esperado que você fosse cristão. Meu vizinho, com quem eu estou sentado do lado, eu esperaria uma postura sua como cristã. Depois dali, o negócio já começou a cair. Então, você já começou a ter gente que não se identificava com a cultura cristã. Então, assim, você olhava para a pessoa e falava assim, esse cara não é cristão. Mesmo que ele fosse só culturalmente cristão, não fosse verdadeiramente. Mas, assim, você começa a ver o quê? Pessoas que já não ligavam para o religioso, a Bíblia, né? E da década de 80 para cá, você já começou a ter uma outra mudança, que não é assim, você tem o cristão vivendo de um lado, o não cristão vivendo com a sua liberdade e não está nem aí para o cristão. Não, agora você começa a ter o quê? Um ataque ao cristão. Você começa a ver o quê? O pessoal já começa a falar assim, não, eu não gosto de você, porque você fala que eu estou errado. Então você começa a ver agora o quê? Uma degradação total desse conceito cultural. E para piorar, ele ainda fez um comentário, ele falou, agora mais recentemente, de 2016 para cá, o que a gente percebe? Um ataque contra as questões que antes eram dadas como básicas cristãs de uma sociedade normal, família, moralidade. Hoje o quê? Tudo que é imoral está sendo vendido. Então é vendido prostituição, é vendido roubo, é vendido esperteza, é vendido jogos, tudo que é pecaminoso, vamos dizer assim, ou que pode levar a mais pecados, está sendo vendido hoje como objeto de consumo. Então, assim, antes era aquilo. Você tinha um ambiente cristão, depois um ambiente cristão / secular, é um ambiente secular que já começava a reclamar do cristão que incomodava, e agora não, você tem um ataque. Tá bom, você fala que eu não posso fazer isso, então é exatamente isso que eu vou fazer. Então você vê a sociedade literalmente descambando. Sim. Porque espiritualmente já foi, né, na verdade. Né? Tem pessoas fiéis, mas o não fiel está pior ainda. Então, assim, é um ponto muito importante para, né, voltando para a nossa discussão, que o cristão hoje, aqui no Brasil, que acho que está no mesmo contexto cultural americano, que é, poxa, hoje, se tiver uma discussão de aborto e a gente falar que é errado, eles vão querer incriminar a gente. Né? Então, mas peraí, como é que a gente se fundamenta com isso? E aí a gente vai para a questão da Bíblia, da confissão, do discipulado, para a gente estar preparado para quê? Entender o ambiente cultural que a gente está vivendo e como a Bíblia se coloca em relação a todos esses pontos, que nós somos bombardeados todo dia, com diversos anticristãos, antibíblicos argumentos que às vezes você ouve e ignora, mas aquilo está lá batendo em você, né? E você às vezes não tem aquele conceito 100% definido. Então, como você mencionou, se alguém te perguntar, e a sua igreja... o que eles acreditam em relação ao tema XYZ? Você vai dizer que é errado, que é contra isso, aquilo, mas como é que você vai explicar isso? Né? Com base em quê, né? Às vezes você não consegue fazer o que Pedro falou, você tem que estar preparado para dar razão da sua fé. E é explicar mesmo. Então, assim, por isso que a gente tem que seguir estudando, e a confissão é um excelente caminho, né? É um excelente instrumento para isso. Então você acha que o secularismo é um dos grandes desafios que nós temos nesse processo de discipulado? Com certeza.
Porque a gente comentou aqui, né, recebemos vários discipuladores, e é interessante como todos comentam isso, como as pessoas chegam no discipulado com muitos pressupostos, né, que foi ensinado assim a vida inteira, e agora você está me dizendo que é diferente depois que eu passei a vida acreditando que é dessa maneira. Agora a Escritura está me revelando que tudo que eu aprendi até aqui não é bem assim, né? Exatamente. E mudar isso é difícil, né? É difícil. É difícil, com certeza é difícil, mas é um processo natural, eu acho, porque a gente está lidando com a palavra de Deus. O Espírito Santo está agindo nas pessoas, em nós. Então, assim, quando as pessoas começam a estudar, elas começam a entender, por exemplo, a questão da eleição. A eleição, um eleito para a salvação, o outro é eleito para o julgamento final, para a condenação eterna. Aí tem muita gente que já fala, não acredito nisso, não vou nem discutir, não sei o quê. Quero nem ler nada, nem ler a Bíblia. Exatamente. Aí quando você começa a explicar, e a pessoa vai vendo, peraí, mas Deus escolheu Abraão. Podia ter escolhido outro cara. Deus escolheu Moisés, já tinha feito um monte de coisa errada na vida. Podia ter escolhido outro. Aí você vai vendo a eleição de Deus, escolhendo as pessoas, perdoando Davi, fazendo um monte de coisa. E aí você fala assim, poxa, mas se Deus me escolheu, é realmente um presente. Porque assim, eu não merecia esse negócio, entendeu? Isso aqui merecia o inferno, fogo, né? Um ar na cabeça. Então assim, aí você fala assim, mas agora faz sentido, né? Tamanho, vamos dizer, o argumento universal, guerra cósmica. Quando você começa a colocar tudo isso em contexto, você fala assim, nossa, mas eu fui eleito por um favor de Deus, pela graça de Deus, o amor de Deus me alcançou. Aí você começa a olhar de outro jeito para o conceito da eleição, né? E aí você fala, nossa... Aí tem o efeito que você mencionou, né? O negócio entra no coração, né? A doutrina. Aí você fala assim, nossa, agora eu vou ser mais agradecido, eu vou viver de acordo mais como discípulo de Cristo. E aí isso vai transformando, vai edificando, vai amadurecendo. Então tem vários benefícios. Mas o secularismo, eu diria que realmente é um desafio. Além dessas teologias liberais, libertação, etc., que também acabam atacando e estão sempre rondando a igreja, né? Sempre. E a gente... Desde aquela época, né? Os reformadores. Sim. E a gente acha que não tem assim dimensão do estrago que isso faz, né? Exatamente. Quantas pessoas chegam feridas, machucadas pela igreja por doutrinas erradas, e só a Escritura mesmo para restaurar essa pessoa. Para revivificar, exatamente. E isso a gente vê acontecendo no discipulado. Porque a gente está lidando com a Bíblia. Tudo bem que a gente está usando um instrumento, mas como você falou, ele tem 4.000, não me lembro agora, versículos, referências. A gente tem que voltar lá para ver. Então, quando você faz isso, você vê a própria palavra de Deus atuando na vida de todo mundo ali envolvido. Então, assim, é maravilhoso isso, né? A palavra de Deus não volta vazia. Então, é um processo muito enriquecedor para o novo, para o velho, para todo mundo. Amém, amém. Glória a Deus por isso. E essa revista aqui, ó, é a que nós utilizamos nesse discipulado, A Fé dos Eleitos. São 2 volumes, né? A Fé dos Eleitos 1 e 2. São 33 capítulos, como nós falamos. Essa primeira revista aqui tem 16 capítulos. Entre os estudos estão aqui a Escritura Sagrada, Deus, a Santíssima Trindade, os eternos decretos de Deus, providência, livre-arbítrio, polêmica, né? Justificação, adoção, santificação, muito tema bom. Todos no modelo de estudo indutivo. Você pode também adquirir a revista e fazer um grupo de estudo aí na sua casa, com seus amigos, na sua igreja, se ainda não tiver esse formato de discipulado. Você pode também conversar com seu pastor, iniciar isso aí na sua igreja, né? Mas são temas muito importantes para que a gente possa conhecer, né? Exatamente. E Theo, você é um estudioso da Bíblia, você gosta muito desses temas, mas eu sei que tem um tema que você estuda bastante e gosta bastante dele, que você gravou inclusive um curso EAD sobre, né? Sim. Fala um pouquinho do seu curso EAD aqui. A gente gravou um curso sobre Teologia da Aliança. Eu gosto dessa palavra, né? Eu sei que alguns autores teológicos escrevem Teologia do Pacto, mas quando a gente vai procurar na Bíblia, numa concordância, você tem lá praticamente 150 palavras aliança e nada de pacto. E na nossa cultura brasileira, como a gente estava falando, né, o pacto às vezes é usado numa conotação negativa. Então, assim, eu gosto de falar a teologia da aliança, que é basicamente o quê? É a forma como Deus vem se relacionando com a humanidade desde o começo. Né? Quando Deus chama Adão e Eva e diz assim, ó, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso, mas quero de você só uma coisa. A obediência para não comer só disso aqui. E se você fizer isso,
você vai ter um monte de bênção. Se você não fizer, você vai ser castigado, vai ter a morte eterna, morte espiritual. Então, assim, basicamente o que é aliança? A aliança é um tratado, né? Naquela época, por exemplo, da Bíblia, a gente sabia que um suzerano, um rei fazia um tratado com o seu povo e falava assim, ó, eu vou dar para vocês isso, mas vocês me devem isso. Se vocês obedecerem, vive todo mundo em paz, bênção para todo mundo. Se desobedecer, é guerra, etc e tal, é penalidade. Então, a gente vê esse conceito, né, de aliança do Antigo Oriente também na palavra de Deus. Então a gente vê, por exemplo, quando Deus, principalmente na aliança mosaica, né, quando Deus chama o povo, resgata lá do Egito, e lá em Êxodo 19 diz assim, ó, vocês viram como eu resgatei vocês do Egito. Né? Então, assim, o povo não tinha feito absolutamente nada, eleição, para ser resgatado. Deus estava cumprindo o que ele tinha combinado lá com Abraão, não foi com aquela geração. Então Deus fala assim, ó, eu acabei de resgatar vocês, eu salvei vocês para vocês serem o meu povo e viverem a partir de agora assim. E aí vem o decálogo, os 10 mandamentos. E aí a gente vê, então, os componentes condicionais da aliança mosaica, do que tem que ser feito, o que não pode, o que ia trazer benefício, continuar na terra prometida, se não obedecesse, que é o que aconteceu, vai ser mandado para o exílio, vai ter penalidade. Então a gente começa a ver assim elementos de bênção e maldição, como tinha lá no caso de Adão e Eva, né, nas outras alianças. Então assim, é um tema muito rico, não dá para a gente falar muito agora, mas assim, ele mostra basicamente o que é a arquitetura do plano redentor de Deus. Como é que Deus começou a história lá da humanidade com Adão e Eva, depois que a gente teve a queda em Gênesis 3, o que aconteceu, como é que a gente entende lá o próprio evangelho, né, em Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia matar a cabeça da serpente, né? E um professor meu, ele brinca ali, ele fala assim, a gente não entende isso, porque a gente está no século XXI, mas quem lia isso na época de Moisés entendia o seguinte, que ali estava dizendo que o descendente da mulher ia morrer. Aí a gente fala, mas como assim? Porque naquela época era um padrão, uma pessoa que fosse picada por uma serpente provavelmente morreria. Né? Mas ela mataria a cabeça da serpente, né? E a gente vê exatamente isso acontecendo na vinda de Cristo, né? Então, assim, como a riqueza da palavra tem detalhes que às vezes só quando a gente volta para entender o contexto que a gente consegue extrair um pouco dessa riqueza. Então, assim, a ideia é entender as alianças que Deus faz com o homem, até a aliança no Novo Testamento, final, né? Na Santa Ceia, quando Jesus diz que esse copo, esse pão representa a nova aliança. E é muito rico, então não dá nem pra gente começar a rabiscar nada agora sobre isso, mas assim, mas tem um curso inteiro à disposição do pessoal, né? Tem o curso todo para o pessoal fazer, né? Exatamente. Se você deseja, então, acesse EAD Pinheiros, lá tem o curso Teologia da Aliança com o Theo e você pode se aprofundar, né, nesse assunto. Sim. Maravilha. É uma maravilha, é uma benção. Bênção demais. Theo, eu queria te agradecer por esse tempo. Eu que agradeço. E para você deixar uma mensagem final, quem nos assistiu aqui, quem nos acompanhou, quem até tinha repulsa por essa palavra confissão de fé, credo, né? Parece coisas muito... alguns associam isso ao catolicismo, né? Acham que não é coisa de crente. E talvez depois dessa conversa entenderam a importância de uma confissão de fé e como isso nos aproxima da Escritura e nos aproxima de Deus, né? Exatamente. Então deixa um recado para quem nos acompanhou e deseja agora estudar com mais profundidade essa palavra. Gente, compre esse livrinho. Comece a estudar, urgente. Quem não começou, eu desafio você a fazer isso. Eu aposto com você que você não vai sair diferente quando você acabar de estudar isso. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Mas esse livrinho, ele é muito rico e vai enriquecer sua vida espiritual, sua vida intelectual. Você vai crescer na fé, no conhecimento de Deus, vai ser bênção. Eu desafio você a estudar isso e depois dizer pra gente o que você achou. É isso aí, vamos querer saber os testemunhos, né? Exatamente. Bom demais. Mais uma vez, obrigado, Theo. Deus te abençoe. Aguardo você mais vezes aqui. Obrigado, igualmente. Amém. Deus abençoe. E você que nos acompanha também, muito obrigado pela sua companhia em mais uma Conversa da Tarde. Te espero na semana que vem com um novo discipulador aqui, um novo tema. A gente vai continuar conversando a respeito de discipulado, que é o que temos feito nessa temporada, né? E para adquirir essa obra ou qualquer outra, você pode acessar o site da editoresion.com.br. Lá você tem um catálogo muito rico e todos os recursos são revertidos para missões no Brasil e no mundo. A Esion é nossa parceira, editora missionária da nossa igreja, e todo o material de discipulado que nós utilizamos aqui está disponível lá, sempre com preço promocional, e você ainda contribui com missões. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e até semana que vem.